O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu incluir o presidente Jair Bolsonaro no inquérito das fake news. Para entender melhor essa decisão, André Damiani, criminalista especializado em direito penal econômico, está conosco. Doutor André, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, seu telespectador. Tudo bem? Tudo ótimo. Como é que vai funcionar na prática essa inclusão do presidente Jair Bolsonaro nesse processo das fake news? Na prática, mais uma dor de cabeça aí ao presidente, agora no inquérito policial, onde serão produzidas investigações, oitiva de testemunhas, eventuais laudos. Sem dúvida, o presidente da República pode, inclusive, ao final da investigação, ser alvo de uma denúncia. Uma das grandes vantagens que há em favor do presidente é que a denúncia somente pode ser proposta pelo Procurador-Geral da República, e para que se inicie um processo criminal, é obrigatória a aprovação de 3/5 da Câmara dos Deputados. Nesse caso, isso não foi feito até aqui. Tem como ajustar isso ou não? O Supremo vai passar por cima disso? Não, o Supremo nessa fase, ele está em fase investigativa. Então ele está recheando esse inquérito, trazendo elementos para, ao final da apuração, caso o Procurador-Geral da República entenda que há elementos, aí sim ele pode ajuizar uma denúncia que só poderá progredir se 3/5 da Câmara dos Deputados assim decidirem. Então existem aí dois escudos para que essa investigação não chegue a um processo penal, não chegue a uma condenação. Perfeito. Agora sim, eu compreendi, porque eu tinha colocado uma pergunta anterior. Tá, mas aí tem a situação de novo o Supremo pegar e dizer assim, bom, nós vamos pegar e investigar e nós vamos pegar e tocar esse processo em frente. Não está errada essa ordem? Não tinha que ter toda uma tramitação antes e aí ser encaminhada para o Supremo? Olha, do ponto de vista da investigação, o Supremo tem autonomia para fazê-lo. A grande trava, o grande bloqueio que há é que essa investigação ela não pode se transformar em ação penal, salvo por iniciativa da acusação. No caso, quem faz a acusação numa situação hipotética contra o presidente da República é o Procurador-Geral da República. Então, a investigação pode sim existir, pode progredir, mas a palavra final quanto se há ou não elementos para uma denúncia criminal é do Procurador-Geral da República. Até onde pode chegar um processo como esse? Até onde pode levar um processo como esse? Porque o presidente está entrando no processo de fake news, tem uma eleição o ano que vem. Até onde pode se chegar? O inquérito policial não tem, de forma rápida, a oportunidade de atingir o presidente no que tange às suas pretensões de reeleição. O que pode atingi-lo nisso é o procedimento administrativo, o inquérito administrativo que tramita no Tribunal Superior Eleitoral. Esse sim pode ter uma ação judicial eleitoral proposta por qualquer partido e lá as consequências são uma eventual cassação de chapa ou tornar o presidente inelegível. É bom lembrar nesse caso aí, que tem Tribunal Superior Eleitoral e Supremo Tribunal Federal trabalhando em pontos diferentes, dá para dizer assim, doutor? Perfeitamente. O Tribunal Superior Eleitoral, ele apura uma infração eleitoral. No máximo, essa infração eleitoral conduz a uma inegibilidade do candidato, ou até mesmo, no caso extremo, uma cassação de chapa. Já o Supremo Tribunal Federal, ele apura eventuais infrações. O ministro Alexandre de Moraes, ele recebeu uma solicitação do Tribunal Superior Eleitoral, onde se aventaram 11 possíveis infrações penais, as quais ele irá conduzir a apuração dos crimes. Entretanto, esses crimes jamais se transformarão em ação penal, salvo se o Procurador-Geral da República assim se manifestar e ainda mediante a aprovação de 3/5 da Câmara dos Deputados. Tem toda uma tramitação ainda a ser feita. A situação do Supremo nesse momento é uma situação diferente do que seria o inverso. Começa pela Câmara um processo de impeachment e aí se vai adiante. Nesse momento está se rodando a roda ao inverso, é isso. Vai ter que o Supremo pedir autorização depois para a Câmara para tocar o processo dessa forma.
Isso leva quanto tempo, pela sua experiência? Quanto tempo nós vamos viver? Porque agora começa esse embate, que é um embate jurídico de um lado, mas com resultados políticos de outro. Quanto tempo a gente vai viver nessa tensão aí? Tem como prever? Olha, uma tramitação de inquérito, ela era de certa forma imprevisível, mas para essa magnitude de investigação, nós podemos levar em consideração aí, no mínimo de 6 meses a 1 ano, e tornaria muito difícil a concretização de uma medida concreta contra o presidente, no sentido de torná-lo inelegível, ou mesmo de haver a possibilidade dele enfrentar uma ação penal. Muita gente está considerando que isso é uma retaliação em função de tudo que está acontecendo nesses embates entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Barroso especificamente, porque agora ele nominou o ministro Barroso, mas com um corporativismo de todo, integrantes do judiciário. Né? O senhor é um jurista, está analisando de forma jurídica, mas esses elementos entram para vocês também, esses elementos políticos, numa situação como essa, de se tocar um inquérito como esse, incluindo o nome do presidente nele? Olha, a política, sem dúvida, ela faz parte da sociedade e pode estar presente de forma satélite no judiciário. O que ocorre é agora discutir se aquelas 11 pretensas infrações, de alguma forma, estão presentes. Eu acho que isso é o mais importante no momento. Política à parte, a infração há que ter os seus elementos, os seus requisitos, e isso vai ser analisado no detalhe pelo Supremo Tribunal Federal. Esse inquérito da fake news também é chamado de inquérito do fim do mundo, né? Ele não está cumprindo prazos, assim, e eles vão agregando situações nesse inquérito. Esse é um inquérito que vocês que acompanham no judiciário têm alguma previsão de chegar ao final? Ou ele vai sempre se alimentando de novas questões e aí fica essa pressão dele sobre boa parte de uma sociedade nesse momento que apoia, inclusive, o presidente Jair Bolsonaro? Claro, existe uma discussão muito firme, muito forte, no sentido de que o inquérito deveria ser conduzido pelo Procurador-Geral da República e não pelo ministro Alexandre de Moraes. Na medida em que o ministro Alexandre de Moraes é o condutor, é o presidente do inquérito, de certa maneira, essa retroalimentação passa muito pelo crivo da conveniência e da análise do ministro Alexandre de Moraes. E aí que a gente começa de novo com aquela questão, né? Se o Supremo teria como iniciar, o Supremo já definiu que teria, né? Mas é eles decidindo sobre eles mesmos, né? E se eles teriam como iniciar um processo desses, onde eles estão sendo polícia, de alguma forma Ministério Público e Judiciário. Né? É essa confusão que, inclusive, eles já decidiram que sim, mas foram eles decidindo sobre eles mesmos, né? No nosso sistema acusatório, o grande argumento para que fosse a Procuradoria-Geral da República a conduzir a investigação é que quem julga e quem investiga necessariamente tem que ter papéis distintos. Todavia, de forma excepcional, me parece hoje superada a questão, o Supremo Tribunal Federal decidiu que ele sim pode agregar também essa qualidade de presidente do inquérito. Perfeito. Deixa eu lhe perguntar alguma questão, uma questão que o senhor queira pontuar a respeito dessa situação, que é bem complexa e a gente vai ter que conviver com ela nos próximos dias, hein? Não, Felipe, eu penso que as questões estão bem postas. É evidentemente que o Tribunal Superior Eleitoral analisa fato diverso daquele analisado pelo Supremo e as implicações são bastante distintas, mas o problema para o presidente da República, sem dúvida, é dobrado. E vamos aguardar, porque o presidente ainda não se pronunciou a respeito aí dessa ação. A gente está aguardando, inclusive, né, que o presidente dê alguma declaração pública, né, a respeito aí da inclusão do nome dele nesse inquérito todo. Doutor, por enquanto, muito obrigado ao senhor e uma excelente noite. Obrigado a você.